Boa tarde, amigos e amigas, boa tarde, Brasil. Estamos começando neste momento aqui pela TV Nova Nordeste, o programa Pedro Paulo na TV. Hoje nós vamos conversar com o Tiago Tenório, ele é biólogo, né? E nós vamos abordar um tema aqui que está na moda, né? Que é a sustentabilidade ambiental, né? E ele é especialista em metodologia de ensino superior, à distância e presencial de sustentabilidade de gestão ambiental, né? O que é esse conceito de sustentabilidade ambiental? Boa tarde, professor, prazer e uma honra tê-lo aqui. Boa tarde, Pedro, o prazer é nosso. E o termo sustentabilidade ambiental, ele tem dois focos, hoje em dia, com esse modismo. Então a gente pode desenvolver da seguinte forma: a sustentabilidade ambiental com uma implantação de verba para utilizar na área ecológica, em ecossistemas, ou no conceito de desenvolvimento sustentável. Então a sustentabilidade ambiental hoje, ela segue esses dois focos, esses dois pilares básicos da sustentabilidade ambiental. Outro dia eu estava lendo um relatório, né, do Ministério da Agricultura, dizendo que, por incrível que pareça, os lugares onde nós temos mais matas preservadas e preservadas por colonos, por donos de engenho, donos de fazenda, né, estão localizadas no Nordeste. É isso mesmo? Verdade. Para você ter um pouco de ideia sobre a historicidade de matas, Pernambuco ele tem dois biomas, o de Mata Atlântica e a Caatinga também é considerado como bioma. Só cerca de 3% da Mata Atlântica ela é nativa natural, que a gente chama mata clímax. O restante é uma mata de reflorestamento, né, em processo de renovação, que a gente chama. Então o desmatamento ele foi intenso. Hoje existem várias áreas de proteção. Agora, inclusive, a gente está situado numa área de proteção ambiental aqui próximo, né, Ouro Preto. Então, aqui a gente tem uma APA, uma área de proteção ambiental, que é de reserva de Mata Atlântica e também pelas nascentes do Paratibe. Eu pensava que essa área de reserva aqui era a área do Exército, né? Mas não, ela é uma reserva municipal. Municipal. Isso, municipal. Essa é a pergunta. De quem é a obrigação de preservar as matas? É do governo federal, governo municipal, estadual, do cidadão? De quem é a missão, né, da guarda das matas, dessas matas que nós, sem ela nós não vamos para canto nenhum? É interessante essa pergunta porque o dever é nosso, né? Então tem leis federais, leis municipais que são mais restritas e impõem ao cidadão, né, ter algumas normas e cumprir esses deveres referentes a uma questão ambiental, até devido ao nosso Código Florestal. Para você ter ideia, desde 92, a ECO, né, considerada a ECO 92, que foi onde surgiu a Agenda 21, e com ela surgiu... O Brasil foi signatário, né? Isso. Então, como foi a primeira, 92 aqui no Brasil, então ela foi fundamental para que esses códigos florestais pudessem ser revistos e essas leis pudessem ser mais atuantes. Então é um dever de cada um, né? É um dever nosso, é conscientização nossa como ser e cidadão, como também dever dos municípios e dever também da federação atuar nessas áreas de proteções ambientais. Eu fiquei curioso um determinado tempo, até temeroso, e não acreditando até, né? Porque diz que nos Estados Unidos, os alunos, quando da fase escolar, de formação, eles tinham as fronteiras americanas, ultrapassavam as fronteiras hoje dos Estados Unidos, né? E um braço dela entrava de Amazônia dentro, né, como se fosse uma área dos Estados Unidos. Depois veio a explicação, né, que a missão de preservar o planeta é de todo cidadão que nele mora, né? Não era que estava expandindo a fronteira, mas estava lá, era uma coisa assustadora, né, como se a área territorial americana ela entrasse de Amazônia dentro. Verdade. Né? A explicação era exatamente essa, quer dizer, a missão é de todo cidadão, né, de preservar, porque é o pulmão do planeta, mata é o pulmão do planeta, se não existir nós vamos para o caos, né? Existe até um debate hoje em dia muito forte referente a essa questão do pulmão do planeta, né?
A Amazônia, por ser a maior floresta, né, mundial que nós temos, ela ainda é dita, entre aspas, né, como pulmão. Mas essa questão, fisiologicamente falando, o verdadeiro pulmão do planeta são os fitoplânctons marinhos. Veja que interessante, os fitoplânctons são microalgas que são produzidas na camada superficial, nos primeiros 100 metros de áreas marinhas. Então, o verdadeiro propósito da mata, da floresta amazônica, é resfriar. Então, evitar esse aquecimento. Se você se você puder passar em uma área de trilha, aqui próximo mesmo, uma reserva biológica de Mata Atlântica, você vai perceber isso. Fique numa área aberta, automaticamente você entra numa área de floresta. Você vai sentir a diferença do microclima. Então ele vai resfriar aquela área, impedir então que o aquecimento e a camada de ozônio ela se expanda. As áreas próximas do mar, não dentro do mar, mas próximas na região ribeirinha, é isso? O sentido do fitoplâncton, eles estão nas regiões oceânicas mesmo, na área litorânea, no mar. É o fitoplâncton, são microalgas que produzem oxigenação para a gente. E a área de mata que eu falo é nossa mata mesmo, tanto na zona da mata, quanto mais se afastando para o agreste, nossa mata, tanto Mata Atlântica quanto Floresta Amazônica, quando a gente fala desses biomas. Então, a partir do momento que você entra na mata, você sente, você tem essa sensação do resfriamento. Né, isso, do resfriamento, através dessa mudança climática, de microclimas. Engraçado, parece até uma contradição, né? A área que ajuda o homem a respirar no planeta, o pulmão, como a gente coloca, está dentro d'água. Isso, está dentro d'água. Para você poder... Enquanto o homem não respira dentro d'água. Com certeza. As plantas, durante o dia, né, com a luminosidade, com a intensidade solar, elas fazem a fotossíntese. Então, com isso, ela absorve energia, ela pega o CO2 e libera O2, que é o oxigênio para a nossa respiração. Mas quando chega no período da noite, ela faz o papel inverso. Não tem a luz, não faz fotossíntese, então ela respira todo o oxigênio que durante o dia ela liberou para a gente. Então é uma compensação, se utiliza como uma compensação. Então o verdadeiro pulmão do mundo são os fitoplânctons que estão nas camadas superficiais do mar. E não a Amazônia. E não a Amazônia, como muita gente pensa. Vamos lá, vamos entrar na questão da gestão propriamente dita. O que é que compõe esse arcabouço da gestão ambiental? Como a gente falou um pouco da Eco 92, ela começa a pegar força, a gestão ambiental, pós esse período 92. Então, o termo gestão ambiental é uma ciência da administração, é um campo da administração que utiliza atividades econômicas, sociais e ambientais. Então ela está integrada com o meio econômico, com o meio social e ambiental. Vários profissionais podem se especializar ou até mesmo se graduar hoje na gestão ambiental. Então biólogos podem ser especialistas, agrônomos, engenheiros, são áreas afins, diversas, como também você pode ser graduado na área de gestão ambiental. E como é que essa gestão na prática ela funciona, ela pode ser utilizada? A gestão ambiental ela é utilizada principalmente em reflorestamentos, técnicas de reflorestamento ambiental, ela é utilizada em estudos e relatórios de impactos ambientais, ela é utilizada até na formulação de novos empreendimentos. Então a gestão já lembra gestor e ambiental, essa área ambiental. Quando se pensa um grande empreendimento, tipo construção de um grande condomínio, essa questão da gestão ambiental, ela é pensada também paralelamente a isso? Sim, hoje em dia, como você percebe, a maioria das construções elas seguem para esse conceito de desenvolvimento sustentável, interligada à gestão ambiental. Então toda construção hoje ela tem esse pensamento, seja na sua parte de alvenaria, na construção de resíduos propriamente dito, como na sua parte de manutenção operacional, que é justamente a sua intensidade luminosa, de onde vai vir a energia, como ela vai se renovar. Então hoje em dia a gente consegue perceber, inclusive até empresas que conseguem produzir sua própria energia através de biodigestores. E como é que faz isso? Então o biodigestor,
nada mais é do que uma manta, né, que você vai cultivar bactérias anaeróbicas para produzir gás. Né? Então, o metano e o CO2 são produzidos. E daí ela é encanada e vai produzir energia. Ou energia ou o próprio gás. Então, é interessante que aqui próximo, o Coqueiral Parque, a gente está fazendo uma instalação lá disso, um biodigestor mais didático. Então, a gente está fazendo biodigestor para produzir gás. Então, a partir do momento que a gente instala esse biodigestor, a gente não precisa mais gastar com GLP, né? O gás líquido efeito propano. Então a gente vai utilizar o esterco do gado com água numa câmara fechada. Então as bactérias vão começar a se produzir e vão produzir o CO2 e o metano. Isso seria capaz de uma unidade experimental de produzir para o que, por exemplo? Botar um carro em funcionamento, um fogão? Fogão. Hoje em dia ela vai ser utilizada para fogão, mas com gás também. Com o carro também pode ser utilizada para colocar até um carro para funcionar. Em Suape já existem empresas que utilizam vários biodigestores mais bem evoluídos para produzir a própria energia de lá. No sertão a gente tem essa técnica utilizada para a comunidade local. Então eles produzem o biogás, que lá é chamado de biogás, através desses biodigestores. E o interessante é que a liberação desse gás, que é o biogás, ele também libera um biofertilizante, que a gente vai utilizar na proporção ideal para mudas, para plantio, para adubar terra, corrigir terra e assim fazer nossa plantação. Deixa eu ir no intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu tenho eu queria saber, eu vou deixar aqui já para você ficar pensando, professor, como as pessoas veem essa questão. Será que as pessoas hoje elas estão mais sensibilizadas pela questão ambiental, né? Isso está passando de fato pelas escolas, né? Essas futuras gerações que estão chegando, elas estão mais atentas a isso, né? E um retrato da realidade de hoje, né? O que nós estamos deixando para os nossos filhos. Já já a gente volta depois do intervalo.